elevado de multas aplicadas pelo Conselho Regional de Farmácias em Uberlândia está preocupando os empresários do setor. Pelo menos 1/3 das farmácias existentes na cidade não possuem farmacêuticos responsáveis. Todos os remédios trazem na embalagem o nome de um químico responsável pela sua fabricação. E para a venda do medicamento, o Ministério do Trabalho determina que cada drogaria deve ter um farmacêutico responsável. A fiscalização cabe aos conselhos regionais de farmácia. É onde começam os problemas para os comerciantes. Aqui em Uberlândia, por exemplo, não existe farmacêutico para todo o mercado. As únicas cidades de Minas Gerais que formam estes profissionais são Alfenas e Ouro Preto. Recentemente, o Conselho Regional de Farmácias vem fiscalizando pequenos estabelecimentos, principalmente nos bairros, para multar a drogaria que não tiver um farmacêutico responsável. Hoje, as multas estão custando 300 mil cruzeiros e podem ser cobradas a cada 10 dias. Para mim, arrumar um farmacêutico, provavelmente outro estabelecimento vai ficar sem o farmacêutico. Então, quer dizer, vai arrumar a minha situação e o outro vai ficar na mão. Estamos pedindo que as autoridades competentes analisem a situação, sejam racionais para conosco e que faça como se faz no estado de São Paulo, no estado de Goiás ou no próprio estado de Minas, onde um profissional assina para 2 estabelecimentos. O Conselho não tem que resolver o problema de Uberlândia. Eu acho que Uberlândia é uma cidade que tem farmácias em excessos. Tem muita farmácia, então o Conselho não tem que resolver isso. Agora, cabe a cada leigo, ao abrir sua farmácia, ter o profissional farmacêutico anteriormente, certo? Para colocar como responsável técnico. Uma boa noite para você. Uma clínica de psicologia abre espaço para a arte. O Espaço Psi faz daqui a pouco a sua estreia no meio cultural da cidade com a abertura de uma exposição coletiva de artistas plásticos e o lançamento de um livro. A exposição coletiva reúne telas e esculturas de artistas plásticos de Uberlândia, como Rejane Paiva e Regina Rodrigues. O Espaço Psi é o mais novo ponto de encontro cultural da cidade. A proposta é mesmo um espaço de encontro para as pessoas estarem trocando, conversando, a gente conhecer os trabalhos das pessoas, né? Aqui também a gente realiza cursos, debates, vivências, workshops. O psicólogo e educador João Bosco Alves de Souza lança o seu primeiro livro, Os Donos da Banca, uma mistura de ficção e realidade sobre a vida dos menores de rua. João Bosco trabalha atualmente no projeto Centros de Convivência da Prefeitura de São Paulo e fala sobre a polêmica do menor. Há uma guerra não declarada, né? Hoje o que a gente tem visto de assassinatos de criança é um negócio de deixar envergonhado a guerra do Líbano, ou a do Irã, ou qualquer outra dessas guerras. E eu não acredito que haja futuro num país em que se extermina criança da maneira que está acontecendo hoje no Brasil. O trabalho que tem sido feito pela Comissão de Leite da FAENG, da CNA, tentando conscientizar o produtor para se organizar através de seu sindicato, da sua cooperativa, em busca de melhor remuneração para o seu produto, a gente já tem notado alguns efeitos aqui no Triângulo Mineiro também. Essa equiparação de preços, eu acho que já é um trabalho dos produtores que tiveram consciência e procuraram as suas indústrias compradoras de leite e mostraram que, às vezes, uma mesma indústria pagava aqui um preço, ia a 200 quilômetros aqui, pagava um preço muito melhor. Então, há um trabalho grande que a CNA e a FAENG têm de informar aos produtores quais os preços praticados em outras regiões do estado, fazer levantamento de custos de produção e reivindicar para o produtor uma remuneração que cubra, pelo menos, os seus custos, torne o leite uma atividade rentável e o produtor possa, então, realmente investir numa melhoria de produtividade. Em Uberaba, um preso condenado por furto se enforca na grade de um banheiro. João Batista Maciel temia ser assassinado na penitenciária de Contagem, para onde seria transferido segunda-feira. João Batista Maciel, que era conhecido também por Araxá, se enforcou no banheiro da cela 2, provavelmente durante a madrugada, com o auxílio de um lençol. O seu corpo foi encontrado hoje cedo. João Batista tinha 21 anos e deixou esta carta para uma amiga, contando que estava muito desesperado, admitindo a possibilidade de acabar com a própria vida. João Batista não queria ir para a penitenciária de segurança máxima de Contagem, para onde seria transferido segunda-feira. É que há cerca de um mês,
João Batista matou a golpes de estilete Marcos Cardoso, seu companheiro de cela. O irmão de Marcos, conhecido por Sérgio, está preso em Contagem. João Batista tinha medo de ser assassinado no presídio para onde seria levado. Propõe que, numa primeira etapa, a Prefeitura estabeleça um programa voltado para a educação sexual e que forneça à população carente meios contraceptivos. O projeto prevê ainda o financiamento pelo município de cirurgias como a vasectomia e a laqueadura tubária. Nós já sabemos que uma das aspirações dos pais e mães operários, qualificados ou não, é dar aos filhos algum conforto, possibilidade de estudo, possibilidade de emprego, de ter uma roupinha boa, de morar de uma maneira digna, não é? Então, esse projeto tenta, é lógico que não a curto prazo, mas a médio prazo e a longo prazo, fazer uma Uberlândia mais justa, não é? De oportunidades iguais para todas as camadas sociais. E esse é o Brasil que nós queremos. Mas é uma decisão corajosa. Todo cidadão, toda cidade merece um projeto desse. Família pobre em Uberlândia, qual é o perfil? Olha, de absoluta carência de tudo, né? Começa de uma educação básica que eles não têm. Quantos filhos, em média? Em Uberlândia é muito comum encontrar essa família com 6 filhos, 7, 5. Essas são as famílias que estão chegando da zona rural ou de cidades vizinhas ou de cidades distantes. São muitos filhos. Ou seja, para jornalistas, fotógrafos e professores. A crise econômica afeta uma antiga tradição de Natal, o envio de cartões. Em Varginha, sul de Minas, as encomendas nas gráficas caíram 90% em relação ao ano passado. As gráficas da cidade sentem que este não vai ser um final de ano com bons negócios. Um exemplo é esta gráfica, que no ano passado chegou a vender 15 mil cartões. Mas este ano, faltando pouco mais de um mês para a chegada do Natal, ela recebeu apenas 5 pedidos, totalizando pouco mais de 1.500 cartões. Para a gerência, um dos problemas é o preço dos fornecedores. Este catálogo de uma firma paulista tem cartões que custam de 25 mil a 75 mil cruzeiros o cento. E nem com a opção de cartões mais simples, produzidos na própria gráfica, a situação melhora. O preço do cento é, em média, de 16 mil cruzeiros. Pelo jeito, muitas pessoas não vão dar e nem receber cartões de Natal. A esperança é que melhore as vendas, né? Mas eu, particularmente, eu acho até muito difícil. Tem muita gente, então, que não vai ganhar cartão esse ano? Eu acho que sim. Em Patrocínio, a Polícia Militar fiscaliza o uso de capacete pelos motociclistas e obtém bons resultados com a campanha. O uso do capacete foi considerado dentro do Código Nacional de Trânsito como obrigatório por todos os motociclistas. Com base nisso, a Polícia Militar em Patrocínio faz blitz constantes em pontos estratégicos abordando os motociclistas. Num primeiro momento, os policiais orientam para o uso. E depois, quando o motoqueiro é abordado novamente, recebe uma advertência e uma multa. Esta moça não escapou da blitz. Além de estar sem o capacete, não tinha documentos e sua mobilete estava sem placa. Resultado, sua moto ficou apreendida. Este outro também foi surpreendido pelos policiais com o capacete no braço. Não teve perdão. Mas segundo o capitão Renato Pontes, comandante da PM na cidade, poucos são os que não estão usando o capacete. Desde que existe motocicleta, existe a lei que obriga o usuário a portar o capacete, né? Então nós partimos para uma campanha de conscientização e recentemente nós começamos com as blitz com o objetivo de conscientizar mais as pessoas e como nós estamos tendo uma boa aceitação do uso do capacete em Patrocínio, nós temos tido muito poucas multas com relação ao usuário de motocicletas. A chuva forte que caiu durante a madrugada, a terra cedeu levando este caminhão. O trecho na altura do número 875 da Avenida Antônio Tomás de Rezende foi interditado e o trânsito desviado pelo bairro Nossa Senhora das Graças. O deputado federal Odelmo Leão Carneiro disse nesse final de semana em Uberlândia que a Comissão de Agricultura do Congresso vai enviar ainda esta semana para discussão na Câmara o projeto que reduz a carga tributária sobre os alimentos. Isso não é uma ajuda só à agricultura brasileira. Por exemplo, o trabalhador brasileiro, quando vai ao supermercado, ou qualquer cidadão, ali está embutido no preço do arroz, do feijão, da carne e assim por diante,
25% de impostos. E se nós, com esta nossa medida, dermos o direito ao Estado de conceder o ICMS presumido à agricultura brasileira, nós vamos aumentar o poder de compra não só da agricultura, mas do trabalhador brasileiro em torno de 19%. Eu acho que esta é a medida que nós estamos lutando nesse momento para que nós possamos ter solução nesse problema que sacrifica toda a sociedade brasileira. O Sindicato dos Ferroviários da Zona Mogiana, que compreende a região de Campinas-Araguari, promove a eleição para renovar a sua diretoria no Triângulo Mineiro. A votação acontece em Uberaba, Araguari e Uberlândia. Este é um importante momento político para os ferroviários. Pela primeira vez em 17 anos, uma chapa de oposição disputa a diretoria do Sindicato dos Ferroviários da Zona Mogiana. Em Uberlândia, as duas chapas disputam os votos de 327 eleitores, entre o pessoal da ativa e os aposentados. Em Uberlândia, a eleição continua até a quarta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde, em 2 locais. A sede do Sindicato dos Ferroviários e aqui, a estação da FEPASA. Para votar, é preciso trazer a carteira de identidade e o último olerite recebido. Em Araguari, a eleição só vai até esta terça-feira. Ontem, em Uberaba, o corpo do tenente-coronel Eliseu Basílio de Oliveira Neto, morto num acidente de avião bandeirante da FAB na última sexta-feira. O avião bateu na Serra da Mantiqueira, matando 16 pessoas. O corpo do tenente-coronel Eliseu Basílio de Oliveira Neto chegou a Uberaba pouco depois das 9h30 da manhã e foi levado num carro do Corpo de Bombeiros para a capela do cemitério de São João Batista, onde foi velado. O enterro aconteceu às 2 da tarde com honras militares. 90 homens do tiro de guerra 11003 deram uma salva de 3 tiros de mosquetão. O brigadeiro Humberto de Campos Carvalho Neto, chefe da primeira subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica, assistiu aos funerais. O tenente-coronel Eliseu Basílio de Oliveira Neto, de 47 anos, era casado com dona Ivaneide Maria Tertulino e tinha 5 filhos. O tenente-coronel Eliseu tinha 29 anos de serviços prestados à Força Aérea Brasileira. Estão foragidos os 2 assaltantes que no sábado à noite, além de furtarem joias e dinheiro no bairro Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia, mataram 2 pessoas, Geraldo Dias Oliveira e Laércio Antonieto. A polícia só vai dar informações hoje à tarde. Por volta das 10 horas da noite do sábado, 2 assaltantes entraram na casa de Geraldo Dias Oliveira, na rua Bento Gonçalves, no bairro Nossa Senhora das Graças. A mulher de Geraldo e o filho foram trancados no banheiro. Com o casal estava Laércio Antonieto, que foi obrigado a abrir o cofre para os assaltantes. As 2 vítimas tentaram reagir, foram feridas a bala e morreram ao dar entrada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Os 2 assaltantes fugiram em um veículo que a polícia acredita ser este Opala, com placa de Curitiba. Os 2 assaltantes foram abordados por uma viatura da Polícia Militar próximo ao posto da Matinha, na BR-050. Ao tentarem fugir, os assaltantes caíram com o carro dentro de um fosso localizado no posto. Houve troca de tiros e os 2 assaltantes conseguiram fugir. Mesmo na polícia, as informações sobre este caso continuam desencontradas. O delegado da Furtos e Roubos só irá atender a imprensa hoje às 3h30 da tarde. O governador Hélio Garcia confirmou que vai nomear as diretoras eleitas pela comunidade, apesar da liminar do Supremo Tribunal Federal cancelando as eleições. A liminar foi impetrada pela Associação de Diretoras de Minas Gerais, que considerou o processo eleitoral inconstitucional. Ficou cancelado o processo em si, a lei que regulamentou o decreto, e isso está suspenso. Mas a Secretaria de Estado da Educação, por ordem do senhor governador, vai processar a nomeação de todas as diretoras que foram eleitas pela comunidade. Apenas elas não terão mais um mandato apenas de 2 anos. Isso até que seja resolvido a questão do inciso 8º do artigo 196, que está sendo questionado pelo Supremo Tribunal. À medida que isso for resolvido judicialmente, haverá uma nova regulamentação. Existem comentários de que algumas candidatas estariam pedindo favores a deputados para que elas fossem nomeadas pelo governador. Isso é verdade? Bom, existem boatos, mas nós temos a certeza de que os deputados vão apoiar a intenção da comunidade. Eu já fiz contato com vários deputados e todos eles estão a favor do processo de eleição, do processo onde a comunidade demonstrou
a sua aquiescência por aquela diretora que foi eleita e vai ser nomeada, é a pessoa que foi escolhida pela comunidade. É um processo histórico, foi extremamente significativo o que aconteceu nas escolas e eu não acredito que nenhum deputado vai pedir para uma pessoa que não foi eleita, ou mesmo esta pessoa que não foi eleita ou que não foi aprovada na primeira etapa, tenha coragem de assumir a direção de escola. Eu acho que é uma questão de honra profissional e a pessoa também precisa de ser aprovada hoje pela comunidade dentro de um processo democrático. Em Uberaba, a ABCZ deu início hoje a um curso intensivo de julgamento de gado zebu. O curso vai até o dia 6 de dezembro. Esse é o 24º curso de julgamento de zebuínos na história da ABCZ e o segundo promovido em 1991. Dele participam cerca de 40 profissionais da zootecnia, agronomia e veterinária de vários estados do Brasil e ainda da Colômbia e Paraguai. O curso, que termina na sexta-feira, foi dividido em 2 etapas: aulas teóricas realizadas na ABCZ e práticas que acontecem nas fazendas de criação. Temas como características raciais, métodos e critérios de julgamento e tipificação de carcaça estão sendo debatidos. Após o curso, os alunos terão que participar no período de 2 anos de no mínimo 10 exposições como auxiliares. Depois disso, e com o parecer de pelo menos 7 juízes, eles passam a integrar o quadro efetivo da categoria. A importância grande do curso é direcionar os profissionais da área agrária interessados em trabalhar com zebu a direcionar a sua atividade profissional em prol da zebuinocultura, que está passando por um processo evolutivo muito grande. Haja vista esse projeto de melhoramento genético que a ABCZ está promovendo. Enterrados aconteceram por volta de 10 da noite de sábado. Eram quase 10 horas da noite quando 2 homens armados com revólveres invadiram a casa do comerciante Laércio Antonieto. Os assaltantes renderam 7 pessoas. A mulher do comerciante, mais os 3 filhos e uma vizinha que estava na casa, foram trancados no banheiro. O comerciante e um empregado, sob a mira dos revólveres, foram obrigados a abrirem o cofre da casa. Os assaltantes levaram joias e dinheiro, mas antes de saírem, atiraram no comerciante e no empregado. Os vizinhos, assustados, chamaram a polícia, mas os ladrões conseguiram fugir. O comerciante Laércio Antonieto, de 38 anos, e o seu empregado Geraldo Dias de Oliveira, de 22 anos, morreram ao dar entrada no Hospital Escola. Nós suspeitamos de um elemento que saiu da cadeia sexta-feira. Possivelmente tenha participado do latrocínio. Veja bem, como eu te disse, nós temos um informe de que esse elemento que saiu da cadeia sexta-feira, cujas características físicas batem com a descrição fornecida pelas vítimas, estava armado e com uma arma também, calibre 38, então há determinadas coincidências aí que levaram a polícia a suspeitar desse elemento. A polícia já tem informação do local em que esse elemento possa estar? Nós já temos essa informação. Agora resta fazer a detenção dele para averiguar se realmente procede ou não esse informe. Dos 122 bilhões de cruzeiros do orçamento, 86 bilhões foram arrecadados através dos impostos. Os tributos, aliás, tiveram aumentos reais de 10% a 20% do ano passado para cá, o que resultou num crescimento de 300% na arrecadação. 22 bilhões vieram de setores que têm renda própria, como, por exemplo, o DEMAI e o IPREMO. O restante, 14 bilhões, é previsão de empréstimo do governo federal. Todo o orçamento de 92 está comprometido. A maior obra será o término da construção do novo centro administrativo de Uberlândia. O centro deve ficar pronto em agosto do ano que vem. E só aqui a prefeitura vai gastar 10 bilhões de cruzeiros. Com dinheiro, a prefeitura vai construir também em 92 14 escolas, creches, 6 mini prontos-socorros em bairros da periferia, 2 terminais de ônibus urbanos e um viaduto na Duque de Caxias sobre a Rondon Pacheco. A construção da segunda galeria da Rondon Pacheco, que significa a recuperação total da avenida, só será feita se o governo federal liberar os 14 bilhões de cruzeiros que estão inclusive incluídos no orçamento. Essas operações de crédito
representam o empréstimo proposto pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, já aprovado pela Caixa Econômica Federal, aprovado também pela Câmara Municipal de Uberlândia e em fase final de decisão, sendo analisado pelo Banco Central do Brasil. Quer dizer, se esse empréstimo for finalmente concedido, a Prefeitura Municipal de Uberlândia terá condições, do ano de 1992, de construir a segunda galeria sobre a Avenida Rondon Pacheco. Secretário, e se o empréstimo não sair? Se o empréstimo não sair, naturalmente que a Prefeitura não tem no seu orçamento recursos alocados para a construção da segunda galeria sobre a Rondon Pacheco. Quer dizer... Boa noite. O meu receio é que a população realmente comece a achar que, pronto, a doença não existe, foi erradicada, não precisa mais vacinar, entendeu? Então, a gente tem que pensar bem, porque o vírus, nós não sabemos se o vírus continua ou não a circular. Inclusive, já tem sido feito no Brasil, ultimamente, várias pesquisas, mais de pesquisas ambientais, em que se investiga, se procura o poliovírus em águas de esgoto, águas residuais, e também em inquéritos coprológicos em comunidades assim de maior risco, digamos. Está em discussão na Câmara Municipal de Uberlândia o projeto que cria o Programa de Planejamento Familiar. A proposta da vereadora Marta Panunzi, do PST, que se baseou para elaborá-la num projeto de lei da Câmara de Cascavel, no Paraná. Segundo o projeto, a Prefeitura subsidiaria um serviço de informações para as pessoas carentes do município e até cirurgias de contracepção. As famílias de baixa renda geralmente são numerosas. Nos bairros mais pobres, as mulheres têm difícil acesso a informações e aos meios contraceptivos. O quadro é de muita carência. O projeto da vereadora cria o Programa de Planejamento Familiar. A ideia é oferecer aos interessados cursos sobre os meios de ter e evitar filhos. A contracepção cirúrgica seria patrocinada em casos de comprovada necessidade, para casais com 4 filhos ou mais. Os recursos deste programa seriam provenientes do Fundo Municipal de Saúde. O meu projeto estabelece o número de 4 filhos, para possibilitar ao casal se inscrever no programa para laqueadura e vasectomia. Mas alguns vereadores já me disseram que vão emendá-lo, reduzindo para 3 o número de filhos que permite ao casal se beneficiar desse programa. Protestando quanto à política de juros altos feita pelo governo e a falta de credibilidade do governo federal, que está gerando uma recessão no nosso país, e a política da instabilidade política, econômica e social, e apostando o governo na quanto pior, melhor para eles. Então, nessa reunião foi decidido em que nós estamos protestando, e também foi feito nessa mesma carta um pedido de redução na tributação. O turismo às margens da represa de Furnas, no sul de Minas, muda a vida de uma cidade. O lago é um dos maiores do estado e é conhecido em todo o país pela sua beleza natural. Empresários de São Paulo e Minas Gerais mudaram a rota dos investimentos em turismo. Passam fins de semana e feriados sob o sol nos lagos mineiros. É assim em Escarpas do Lago, um autêntico balneário entre as montanhas, onde cada disputado metro quadrado de terra custa perto de 20 mil cruzeiros. Uma bonita paisagem valorizada pela construção de 400 casas em ruas tranquilas e arborizadas. É um sonho, né? Isso aqui a gente, às vezes, traz algum amigo de fora, a senhora que chega aqui pensa até que está fora do país. O investimento no potencial turístico daqui transformou as águas calmas do Largo de Furnas numa espécie de mar de água doce, com direito a trânsito de lanchas, barcos e jet skis. Mas a transformação maior aconteceu mesmo para os moradores de Capitólio, uma pequena cidade a 4 quilômetros daqui. Em 63, boa parte das terras férteis das fazendas e da própria cidade foi inundada pelas águas de Furnas. Muita gente abandonou o Capitólio. 10 anos depois, o turismo começou a reaquecer os investimentos. Os interessados estamos pensando, estamos avaliando aí, olhando os lotes, na esperança de comprar um. Hoje, a cidade de 7 mil habitantes arrecada 8 milhões de cruzeiros por mês de ICMS e 6 milhões de cruzeiros em royalties. Já existem 2 hotéis,
8 mercearias, 4 supermercados, lojas e fábricas de calçados e roupas. Os donos garantem as vendas nas temporadas de visitas dos turistas e estão alheios à crise do resto do país. Tivemos até que aumentar a loja, né? Funcionários, para tudo, né? Tudo aqui para a gente aumentou, melhorou. A prosperidade de Capitólio não para aí. A cidade é uma fonte de empregos para moradores de cidades vizinhas. Hoje nós importamos mão de obra de outra cidade. Vem de Piuí trabalhar hoje em Escarpas do Lago, está vindo 4, 5 caminhões de gente todos os dias. O que mais atrai são os salários. Um jardineiro ou uma faxineira ganham até 150 mil cruzeiros por mês. Zico, de Pinhuí, é outro exemplo. Há 10 anos ele foi contratado para fazer casas no balneário. Já construiu 95 e conta como a vida dele mudou depois de descobrir uma verdadeira mina de ouro na cidade vizinha. Eu consegui uma fazenda, tenho uma torrefação e casa onde eu moro foi daqui de Escarpas. O promotor de Justiça Geraldo de Souza Brasil de Uberaba está propondo a criação de um conselho comunitário que acompanha o trabalho desenvolvido na cadeia da cidade. Segundo o promotor, esse conselho poderia ajudar a resolver os problemas da cadeia. Entre as entidades convidadas a fazer parte do conselho está a Associação Comercial de Uberaba. Nós não estamos assim diretamente ligados ao problema carcerário, mas vemos que, na nossa opinião, realmente é importante que a comunidade participe das soluções dos seus problemas e nós, sem dúvida nenhuma, acreditamos que participaremos desse conselho comunitário. Os tijolos milenares da Babilônia inspiram a ceramista Marta Bittar de Araguari a criar 5 painéis em terracota. Os painéis da artista estão instalados em um prédio da cidade. Os tijolos cuneiformes da Babilônia milenar foram a inspiração para a ceramista Marta Bittar construir estes painéis. São mais de 400 lajotas de 11 por 23 centímetros. As lajotas foram feitas em terracota, uma espécie de argila ferrosa conhecida desde a antiguidade. Antes de ser esmaltada com corantes minerais, cada uma das lajotas chegou a ser queimada até 4 vezes em temperaturas que chegaram a 1000 graus centígrados. Para a autora dos painéis, este trabalho significa uma nova fase em sua pesquisa em cerâmica. Para mim foi buscar no antigo, no milenar da cerâmica, um trabalho novo, numa leitura nova, contemporânea, conceitos contemporâneos, e um trabalho que traduzisse o meu crescimento como pessoa, como artista, como profissional de cerâmica, que há muitos anos eu sou. Os painéis trazem formas limpas e simples. O desenho gestual e intuitivo é resultado de uma outra parte da pesquisa de Marta Bittar. Ao lado do artista plástico Edmar de Almeida, ela concebeu estas formas, que fazem da milenar técnica da cerâmica um veículo para a tradução da arte contemporânea. Nós temos o início do PROAGRO, que são as vamos ter em conta. Isso é incalculável. O algodão não foi afetado pela estiagem, mas também não teve toda a sua área plantada. A soja vai ser semeada somente a partir do período de chuva. A Emater estima em 25 mil hectares a área plantada de milho, soja e algodão. Mas pela falta de chuva, o ano não vai ser bom para a agricultura do município. Em condições normais, nós acreditamos que um elemento que plantou em outubro e foi bem sucedido e outro que vai plantar daqui para frente, deverá sofrer uma perda em torno de 20% a 30% na produção esperada. Foi de renda. Essa foi a maneira que um pecuarista de Campo Florido encontrou para obter lucro extra em áreas improdutivas da fazenda. Criar peixes hoje pode deixar de ser um hobby para ser mais uma atividade econômica. Acreditando nisso, o pecuarista Silvio Castro Cunha Júnior desenvolve há cerca de 3 meses um projeto piloto em sua fazenda no município de Campo Florido, que conta com apoio e orientação da Emater. Em uma área de 80 mil metros, ele construiu 4 tanques, onde cria quase 20 mil peixes entre carpas e tambaquis, que
vieram de outras regiões, principalmente do Nordeste. O custo da produção de carne na água é considerado baixo, tendo em vista a ocupação de áreas pequenas e improdutivas e a própria alimentação dos peixes, que se resume principalmente em ração balanceada, feita de soja, milho e mandioca. Outra vantagem é a engorda e o crescimento rápido dos peixes. Esses, por exemplo, vieram para a fazenda São Sebastião pesando menos de meio grama e hoje alguns já estão pesando mais de 100 gramas e medindo cerca de 15 centímetros. A piscicultura como fonte de renda é uma atividade nova na região e acredita-se nenhum retorno garantido em um prazo de pouco mais de um ano. Eu acredito que a piscicultura pode vir a aproveitar vários subprodutos das propriedades, como abóboras, frutas, sangue, vísceras, e ser um complemento de renda muito interessante e cada um dentro da sua estrutura adequar essa área e também essa alimentação que venha complementar a renda familiar de uma maneira muito eficiente. Tem sido uma constante a procura por parte de muitos produtores que se interessam na atividade e que veem uma expectativa bastante grande como uma complementação, mais uma atividade econômica dentro da atividade agropecuária. Presos em Araguari, 2 integrantes de uma quadrilha de ladrões de carros. Os carros roubados na região eram vendidos para desmonte. João Maria Gonçalves, de 34 anos, e Antônio Pedro da Silva, 33 anos, estão agindo há mais de um ano na região. Depois da prisão deles, a polícia de Araguari conseguiu recuperar 4 Fuscas e 2 Brasílias. 2 dos carros têm placas de Uberlândia. Os outros são das cidades de Paragominas e Brasília. Os carros foram vendidos numa faixa de 300 a 500 mil cruzeiros e iriam ser desmontados. Esta Brasília, por exemplo, já estava sem o motor. Os 2 ladrões fazem parte de uma quadrilha. A polícia de Araguari tenta agora chegar aos outros envolvidos. Apesar de ter envolvido o trabalho de investigação de 2 equipes policiais, o assassinato do padre Belisário Pinto Sobrinho em Araguari há 3 meses continua sendo um mistério. A equipe especializada em homicídios já retornou a Belo Horizonte e as investigações continuam. Todas as investigações do crime do padre Belisário Pinto Sobrinho, morto em setembro com 14 facadas, resultaram neste inquérito de mais de 100 folhas. Aqui estão todos os depoimentos colhidos e as conclusões das 2 equipes que trabalharam no caso, a da Polícia de Araguari e a da Delegacia Especializada em Homicídios de Belo Horizonte. No inquérito, o delegado Miguel Campos, da Especializada, relata que os detetives chegaram a prender um suspeito que mora em Catalão, mas o rapaz de 23 anos não foi reconhecido pelas testemunhas que viram um jovem batendo a porta do padre no dia em que ele foi morto. O inquérito está agora com o promotor Walter Moriyama. Ele vai entregá-lo novamente aos policiais de Araguari para que as investigações continuem. Apesar de todos os esforços que foram desenvolvidos pela polícia local e também pela especializada em homicídios, que veio de Belo Horizonte, infelizmente ainda não se chegou a elucidar a autoria do homicídio, mas existem muitas possibilidades que estão sendo averiguadas para a continuidade das investigações. Existe algum suspeito, pelo menos? Nós temos um suspeito, nós temos uma pessoa que essa pessoa provavelmente é a pessoa que possa ter matado o padre Belisário Pinto Sobrinho. Mas e agora, como é que ficam as investigações? As investigações agora ficam no sentido da gente identificar e tentar prender essa pessoa. A Diretoria Regional de Saúde de Uberlândia recebe amanhã da Secretaria Estadual de Saúde a primeira remessa do AZT. O remédio importado dos Estados Unidos pelo Ministério da Saúde é utilizado no tratamento de aidéticos. Em Uberlândia, o aumento do número de pacientes com AIDS preocupa a população. Por semana, 4 novos casos da doença são diagnosticados. No Hospital Escola da Universidade Federal de Uberlândia já foram notificados 225 portadores do HIV. O número de casos, segundo especialistas, está aumentando assustadoramente e, ao mesmo tempo, a população parece se preocupar.
Basta ver que apenas um laboratório da cidade faz cerca de 160 testes por mês. Quase 40 pessoas por semana procuram saber se estão com a doença. E no mês passado, 3 testes tiveram resultado positivo. Calcula-se que em Uberlândia são diagnosticados 4 casos por semana e a projeção é de 100 portadores para cada paciente. Preocupados com a situação, um grupo de pessoas formado por profissionais da área de saúde e voluntários da própria comunidade está há 2 anos tentando combater a AIDS com a principal vacina existente, a informação. O grupo Apoia percorre empresas, escolas e bairros para falar da doença e divulgar as formas de prevenção. O maior problema encontrado pelo Grupo Apoia é com respeito ainda ao preconceito que existe e ao medo que as pessoas estão tendo de assumir a realidade com relação à contaminação de AIDS. Sobretudo no que diz respeito à população juvenil, na faixa etária de 13 a 15 anos, que eles estão realmente se contaminando bastante e não têm qualquer conhecimento a respeito, não fazem prevenção. E é um problema que precisa de ser encarado pela família, pela sociedade. Um outro problema provocado pela doença é o custo elevado do tratamento. Hoje, a Diretoria Regional de Saúde recebeu a informação que chega amanhã em Uberlândia o AZT, único medicamento responsável pelo prolongamento da vida do paciente. Nesta primeira fase, serão distribuídos 36 frascos do remédio, o suficiente para atender apenas 8 portadores durante 3 meses. Essa é a primeira remessa enviada pela Secretaria de Estado da Saúde. Através da Diretoria Regional, nós vamos distribuir esse AZT a partir das notificações e para que cheguem aos doentes através da universidade, que a universidade hoje é a única instituição no município de Uberlândia, que está dando assistência ambulatorial ao aidético. Segundo ainda a diretora... A pesquisadora do Instituto de Segurança de Trânsito da Áustria, Christa Michalik, está entre os professores participantes do curso de pós-graduação em trânsito da Universidade Federal de Uberlândia. A pesquisadora, que também é psicóloga, coordena o processo educativo na área de trânsito desenvolvido na Áustria e Alemanha. Hoje de manhã, Christa Michalik disse que as pessoas precisam acreditar que é possível reduzir o número de acidentes com mortes no Brasil. Aqui a gente não vale muito mais, não estima muito outras pessoas, especialmente na rua. Então, eu acho que motivar as pessoas, que aquele fatalismo, ninguém pode fazer uma coisa para uma mudança, não está certo. Você tem que sentir e aceitar que cada indivíduo tem a possibilidade, tem a energia de fazer coisas e de influenciar a situação também na rua. O que deve ser feito para que o Brasil deixe de ser o campeão mundial de acidentes no trânsito? Analisar a situação como é e na maneira local, que significa não vale a pena de fazer um programa para Brasil toda, que tem a magnitude de um continente, mas analisar problemas locais e depois trabalhar soluções locais. A pesquisadora disse ainda que o governo precisa garantir a segurança do cidadão nas ruas e que as escolas devem preparar os estudantes sobre como agir no trânsito. A Petrobras lançou ontem à noite em Uberlândia a campanha promocional que, a partir de 25 de dezembro, vai sortear prêmios através de cartelas da Loteria Instantânea e no programa do Faustão na TV Globo. Aumentar a participação junto ao mercado consumidor de combustíveis. Essa é a meta da Petrobras, que quer passar a ter uma fatia bem maior no mercado interno. Hoje, com 37% de participação, a empresa espera chegar a dominar mais da metade desse mercado. Para isso, lança em todo o país este mês uma campanha promocional. Até abril do ano que vem, a Petrobras espera distribuir mais de 2 milhões de unidades de prêmios. Em Uberlândia, a campanha foi lançada ontem pelo gerente estadual de vendas da empresa, Carlos Eduardo Campelino. Estiveram presentes donos de postos Petrobras de toda a região. Nós estimamos que dos 6.600 postos da Petrobras no Brasil, pelo menos 50% deles com certeza vão aderir, o que representará um volume adicional em torno de 25% das nossas vendas atuais. Isso é muito importante nesse momento porque a concorrência é cada dia mais acirrada
exige isso e o consumidor cada dia mais exigente exige isso também. O cenário mundial e brasileiro tem se modificado rapidamente e a política de abertura das fronteiras, abertura dos portos, tem colocado exposta a indústria nacional, processo produtivo, à concorrência exterior. Então nós temos um primeiro cenário que é da tecnologia de ponta, os setores de ponta. E nós temos simultaneamente um outro grupamento do Brasil majoritário, o Brasil miserável, que requer e demanda soluções do ponto de vista da fome, da habitação, do saneamento, do transporte, dos vários serviços. E os profissionais da área tecnológica, os engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, precisam atender a esses dois Brasis. O sistema Confiacreas, aqui em Minas Gerais, representado pelo CREA, ao entrar na discussão, ele está antecipando a universidade, né? Ele está praticamente provocando a universidade ao debate, né? E nós vamos chegar com alguns documentos, algumas conclusões da universidade e esperamos que os currículos sejam realmente revistos dentro de uma nova realidade brasileira. Os produtores de pêssego de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas, investem no mercado europeu. O clima do município e as técnicas empregadas pelos agricultores ajudaram no desenvolvimento da cultura. Os produtores de pêssegos da região de Santa Rita de Caldas esperam colher nesta safra 700 toneladas. A cultura, que começou há 4 anos, vem se adaptando à região graças a investimentos dos produtores e ao clima do lugar, que no inverno chega a 2 graus negativos. Só nesta fazenda vão ser selecionadas até dezembro 100 toneladas de pêssegos. Metade da produção já foi colhida. Boa parte está armazenada em câmaras frias. As caixas com 8 quilos de frutos são vendidas a 1.300 cruzeiros para Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Com toda essa produção, já está provado que a fruticultura deu certo no sul de Minas. Agora, quem vai colocar isso à prova é o consumidor da Europa. Algumas caixas da fruta vão ser mandadas para a Alemanha e França. Se o sabor for aprovado lá, o pêssego mineiro vai passar a fazer parte da refeição dos europeus ainda este ano. Para ganhar o mercado, o pêssego está sendo avaliado pela qualidade. Numa primeira remessa, 1 tonelada de frutos que melhor se adaptarem ao padrão internacional vão embarcar em 500 caixas como esta. Eu tenho a impressão que 30% da nossa produção há possibilidade de exportação. Nós vamos testar o mercado europeu, principalmente, que é o menos exigente, e a partir daí nós vamos ter soluções à nossa competitividade, soluções para o produto brasileiro. Inaugurado ontem, é um projeto de concepção das artesãs Neuza Manino e Marlene Spini. Instalado na Praça Coronel Carneiro, o presépio foi confeccionado em placas de metal, arame e fios de aço. Este presépio é o primeiro a ser inaugurado este ano pela Secretaria de Cultura. No sábado, será entregue o presépio do terminal rodoviário. Dia 11, o presépio da Praça Nossa Senhora do Rosário. A novidade este ano será o presépio vivo, que será encenado a partir de sexta-feira na Praça Tubal Vilela. A Casa da Cultura de Uberaba está promovendo este mês vários espetáculos em sua nova sede. Esta semana, a prioridade é do público infantil, que vai poder assistir à peça teatral O Leão Medroso. A peça teatral, escrita por Roberto Rocha e dirigida por Antônio Carlos Marques, conta a história de um leãozinho medroso que temia até mesmo as formigas. Um belo dia, ele encontra uma menina perdida na floresta que passa a defendê-lo dos outros animais, ensinando-o a ser forte e corajoso. A história, que tem em seu elenco vários personagens, como a onça, o sapo e o lobo, atrai bastante a atenção das crianças que torcem pelo leãozinho. A peça será apresentada até sexta-feira, sempre às 2h da tarde, no auditório da Casa da Cultura. Inicialmente, as tarifas vinham sendo reajustadas a cada 2 meses, mas desde outubro, os 5 milhões de passageiros do transporte coletivo em Uberlândia vêm sendo surpreendidos com um reajuste por mês. Em janeiro, a passagem custava 55 cruzeiros. Agora, o uberlandense fechará o ano desembolsando 220 cruzeiros para andar de ônibus, somando um reajuste de 400% em 12 meses, enquanto o salário mínimo subiu apenas 147%. Com isso, se em janeiro um salário dava para comprar 309 passagens, agora, com o novo aumento, o salário mínimo compra apenas 235 passagens. O aumento é meio absurdo, né? Porque o aumento sempre vem à frente do salário da gente, né? Quer dizer, o aumento já vai começar dia 9, não é? A gente ganha pouco. Depende de ônibus, né? Eu, pelo menos, gasto 4 ônibus. O índice reajustado é até menor do que a inflação do período dos últimos 30 dias. E o período que está decorrendo
de 35 dias de intervalo da última tarifa para esta. Agora, o que nós temos para relatar é que todos os preços são apanhados junto aos fornecedores das empresas de transporte público e planilhado todos esses preços. A média que nós chegamos foi um índice de 22,2%, exatamente por não ter que repassar todos os itens, como, por exemplo, esse mês não teve um item que é um peso significativo, que é a questão do salário. Todo dia está aumentando. Agora eu quero saber o salário.